Madrugada de pânico lá em Morungaba, mais uma vez. Bandidos atacaram 2 bancos da cidade com explosivos e deram muitos tiros durante a ação, como você vai ver agora. Você imagina para a população o susto, né, de acordar com tantos tiros, com esse barulho dessa quadrilha em ação durante a madrugada lá em Morungaba. O repórter Paulo Gonçalves está ao vivo na cidade, então, para atualizar toda a situação para a gente. Paulo, boa tarde para você. Como é que está a situação por aí na cidade agora? Os estragos nos 2 bancos, os estragos impressionam mesmo, né? Boa tarde, Eduardo. Realmente, os estragos impressionam muito, tanto na Caixa Econômica quanto no Bradesco. A ação toda durou mais de 20 minutos, essas rajadas, barulhos de bomba, tudo isso, mais de 20 minutos. Madrugada de terror para os moradores de Morungaba, uma cidade que era tranquila, né? 13 mil habitantes, mas realmente uma madrugada muito tensa. E continua tenso o dia também, né? Essa rua que a gente está aqui, ela está interditada, que é a rua João Aranha, porque uma das agências, né, a agência da Caixa, existe a suspeita de um explosivo não detonado lá dentro. Uma policial federal estava vasculhando a área, ela encontrou uma mochila e então o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, está vindo para cá para poder realmente verificar essa situação. Então existe a suspeita de um explosivo não detonado dentro da agência. Essa ação toda começou por volta das 3h30 da manhã. Os bandidos atearam fogo em 3 veículos na rodovia que dá acesso aqui a Morungaba. O pessoal chama de rodovia das Estâncias, que é a Constâncio Sintra. 3 veículos foram incendiados e aí eles vieram para essas 2 agências, da Caixa e do Bradesco, que ficam em uma distância de 2 quadras mais ou menos. Os moradores ouviram várias explosões, disparos, rajadas e depois, então, os bandidos entraram nas agências e os alvos eram os cofres. Mas as primeiras informações que a gente tem é que nada foi levado. No Bradesco, uma parede desabou sobre o cofre, e aí os bandidos tiveram dificuldade em tirar o dinheiro. E também na outra agência, a informação preliminar que a gente tem é que os bandidos não levaram nada. Durante toda a ação, os bandidos atiraram para o alto, como a gente disse, e a gente viu por aqui cápsulas de armas calibre 9mm, 5,56 também. E na fuga eles dispararam também na agência dos Correios. A agência dos Correios teve um estrago na porta, eles atiraram para todos os lados. E os bandidos fugiram no sentido Amparo. Por enquanto, ninguém foi preso. A gente sabe que virou uma rotina esse tipo de coisa aqui nessa cidade de Morungaba, né, que, como eu disse, era tranquila. E a gente tem imagens aí das últimas ações, as ações mais graves. Confira aí como foi. 4 de janeiro de 2014. Cerca de 8 homens armados e encapuzados invadiram a agência do Banco do Brasil durante a madrugada e fizeram 2 explosões. O compartimento com dinheiro de um dos caixas foi levado. 1º de abril de 2017. Uma quadrilha explodiu um caixa dentro da prefeitura e o cofre de uma agência bancária no centro. Teve troca de tiros com a polícia. 19 de junho de 2017. Criminosos explodiram o cofre da agência da Caixa Econômica no centro de Morungaba. Eles colocaram fogo em um caminhão e 2 carros na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra para atrapalhar a ação da polícia. Na fuga, os bandidos atiraram numa base da PM. Pois é, que situação. A polícia de Itatiba está aqui investigando o caso, também a Polícia Federal trabalhando no assunto, porque tem a agência da Caixa, também a agência dos Correios, e a gente aguarda aí a chegada do GAT na questão dessa bomba aí que não foi ativada. A gente está aguardando aí o grupo de ações especiais para poder ver essa situação. Muita tensão por aqui ainda, viu, Eduardo? O clima continua bem tenso, a área é isolada, como a gente está vendo, até que o grupo antibombas chegue e faça a retirada desse material, dessa mochila que foi encontrada ali dentro da agência da Caixa Econômica Federal, como o Paulo Gonçalves trouxe essa informação. Mais informações do ataque a 2 agências morungabas de Morungaba. A madrugada foi de pânico para os moradores, com muitos tiros, explosão para tudo quanto é lado, carros queimados também. Os 2 bancos, eles ficam na região central da cidade, muito próximos, tá? A cerca de 2 quadras de distância. O Bradesco
na Praça João Pessoa e a Caixa Econômica Federal aqui na Rua João Aranha. A nossa equipe vai explicar agora com mais detalhes como é que foi a ação dos bandidos, da chegada à cidade até a fuga e o susto que os moradores viveram mais uma vez. A madrugada foi de pesadelo para os moradores de Morungaba. Eram 3h30 da manhã quando criminosos, em pelo menos 2 veículos já identificados, começaram a ação para explodir agências bancárias. Para atrapalhar o trabalho da polícia, 3 veículos foram incendiados na rodovia que dá acesso à cidade. Os primeiros estrondos foram na agência da Caixa Econômica Federal. Os vizinhos ouviram várias explosões. 3 bombas mais fortes e depois outras meio fracas, não sei se é calibre mais fraco, né? Quantas explosões a senhora ouviu? 3. Eu fiquei aqui, sentei na cama junto com meu marido, né, que ele tá doente. Fiquei sentada na cama com ele, passando mal, uma dor no peito que parecia que eu ia infartar. Essa imagem mostra como ficou o interior da agência, completamente destruída. Dentro dessas grades está o cofre. Funcionários informaram que ele não foi aberto e que a quantia lá dentro seria irrisória. Minutos depois, mais barulho. Dessa vez na agência do Bradesco, a 2 quadras. Mais uma vez, a destruição foi total, do piso ao teto. Nesse segundo alvo dos bandidos, a ação foi frustrada. Durante a explosão, as paredes desabaram sobre o cofre, que ficou intacto. Os bandidos não conseguiram levar nada. Apesar disso, o estrago foi grande. A gente está aqui na lateral da agência e pela grade a gente consegue ver o tamanho da destruição. Na fuga, os bandidos saíram atirando e atingiram a agência dos Correios, que ficou com um buraco na porta. Cápsulas e armas calibre 9mm e 5,56 estavam por toda parte. Foram recolhidas pela perícia da Polícia Civil e no trabalho da Polícia Federal, que atua na investigação do crime na Caixa Econômica. O Fernando, que é vizinho a uma das agências bancárias, acordou com a chegada dos bandidos. A única coisa que eu escutei quando eu acordei, saiam da agência. Gritando várias vezes, né? Saiam da agência, aí logo em seguida vieram os estouros. A casa tremeu. Literalmente, ela tremeu, estremeceu mesmo. Ele veio de São Paulo há 12 anos em busca de tranquilidade. Infelizmente não tem essa tranquilidade assim tão esperada. Quem paga pelo prejuízo é a população. O seu Nilson veio da fazenda para retirar o pagamento no banco e perdeu a viagem. Agora eu preciso em Itatiba resolver um problema lá, renovar a habilitação e eu sei o que eu vou fazer, tenho que arranjar dinheiro emprestado com alguém para poder fazer, né? E são transtornos que se estendem por vários dias, a gente conhece muito bem isso, né? Mais informações agora ao vivo do repórter Paulo Gonçalves. E aí, Paulo, nada do GAT ainda e como que está a busca aos bandidos também? Pois é, Eduardo, por enquanto não, né? Ninguém foi preso até agora. A gente está aguardando aqui, continua aguardando o GAT, o Esquadrão Antibomba, né? Grupo de Ações Especiais. O pessoal está vindo de São Paulo para poder ver essa questão de uma mochila preta que teria explosivos que não foram detonados aqui no prédio da Caixa Econômica Federal. Eu conversei com o pessoal da Defesa Civil, eles me disseram que não houve um abalo muito grande na estrutura. Então, por exemplo, o prédio do Bradesco já foi até liberado para limpeza. Então, a área da Rua João Aranha continua isolada. A gente vê só a presença de alguns policiais por aqui e a gente sabe que a segurança é menor, a cidade de 13 mil habitantes, por isso os bandidos aproveitam, né, a segurança menor para poder atacar essas agências bancárias. Essa agência da Caixa, por exemplo, ela foi atacada também no ano passado. Os bancos divulgaram uma nota dizendo que estão colaborando com as investigações, mas não falaram na questão dos valores, o quanto foi levado. E o que a gente sabe é que os bandidos fugiram no sentido de amparo. A gente acompanhou toda essa movimentação desde cedo, os moradores ficaram muito assustados realmente e ainda estão uma situação complicada aqui em Morungaba, que era para ser uma cidade tranquila, né, Eduardo? Há muito tempo deixou de ser tranquila, né, Paulo? E claro que ao longo da nossa programação, no EPTV2 também, toda a atualização desse caso que está mobilizando a atenção lá em Morungaba. Obrigado, Paulo. Boa tarde para você, bom trabalho para toda a sua equipe.